curso de pós-graduação, na realidade, que começou oficialmente, foi anterior, eu diria, a primeira semente, a 1978. Na verdade, ele começou por volta de 1976 com um curso de especialização em fisiofarmacologia, que foi, na verdade, um embrião para instalação e para implementação e enviar projeto para CAPES do futuro mestrado em farmacologia. E interessante ressaltar dificuldades, como tudo que está iniciando. Na época nós não contávamos, por exemplo, com a grande ajuda que os estudantes têm hoje, que é a internet. Então, o que é que nós fazíamos naquela ocasião? Era assinar do próprio bolso, os professores da pós-graduação, o Current Contents, para poder ficar atualizado com a bibliografia internacional. E, na realidade, nós éramos 3 que começamos efetivamente o programa de pós-graduação no Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Centro de Ciências da Saúde, naquela época, que éramos o professor Manassés, o professor Hélio Rola e eu. Depois, já alguns anos mais tarde, é que engrossaram as fileiras da pós-graduação, o professor Marcos Vale, recém-chegado de Oxford, né, na Inglaterra, e o professor Capello, Luiz Recamões de Capello, que apesar de ter só o mestrado obtido lá na Universidade Federal de Minas Gerais, foi uma grande ajuda, porque o Capello era uma pessoa muito inteligente, muito esforçada e comprometida com a fisiologia, né, a parte toda de ciências fisiológicas, que na verdade era a base do curso de pós-graduação. Então, muito tempo correu com dificuldades que foram vencidas a cada momento, em maior ou menor grau, mas muita coisa, na realidade, foi resultante do comprometimento de todos nós, né, que fazíamos o departamento na ocasião, e não apenas os professores, os 3 ou 4 professores doutores, né, do que faziam mais diretamente parte do curso. Então, eu acho que foi muito importante a participação dos chefes de departamento, inclusive dos chefes que tinham uma certa habilidade e serviam assim para amainar os ânimos, os problemas de relacionamento e coisa do tipo, como é o caso do professor Eduardo. Mas é uma coisa que, a despeito das dificuldades de relacionamento e de problemas de conversações e de entendimentos entre os componentes do grupo, é muito importante que se saliente que numa situação importante de união e de resolver um problema sério, grave para o curso, para a instituição, para o departamento, o grupo se unia e fechava coeso. Então, eu acho que isso talvez tenha sido o maior mérito naquela ocasião, e que eu acho que refletiu até nos dias de hoje, essa união na hora realmente que deveria os professores e o grupo funcionar como um time coeso e tudo mais, visando, portanto, o bem maior da instituição e não de cada um em particular. E uma outra coisa importante, a primeira turma foi uma turma muito dedicada de alunos que atualmente são professores aqui ou em outros locais. Tem alunos nossos que estão nos Estados Unidos, ligados a multinacionais, Pfizer, por exemplo, que é o caso da Fátima. Tem outra aluna da primeira turma, que é a professora Maria Glaucia, que está também na Universidade Americana, e os outros todos que estão engajados em diversos departamentos, inclusive aqui no nosso, já em posições de comando, de liderança e tudo mais. A pesquisa que eu acredito que mais marcou e ainda marca o programa de pós-graduação em farmacologia é o estudo farmacológico e químico também de plantas medicinais, com especialidade aquelas do Nordeste. E nesse tema foi de fundamental importância, evidentemente, a participação do Departamento de Química Orgânica. Essa participação profícua, que continua até hoje, iniciou-se com os professores Afrânio Craveiro, José Wilson, o professor Francisco José de Abreu Matos e o nosso botânico, que era o professor Afrânio Fernandes, taxonomista importante
na região toda. E esse aspecto das atividades de pesquisa, realmente eu acho que marcou a produtividade, as publicações do grupo no Brasil todo, e quase que imprimiu uma característica especial, que o programa de pós-graduação em farmacologia da Universidade Federal do Ceará realmente sempre foi muito ligado, portanto, ao tema planta medicinal. E isso é importante porque desse trabalho resultaram várias dissertações de mestrado, e no momento ainda também isso acontece, também tese de doutorado, dentro desse enfoque, onde, enfatizando mais uma vez, a participação dos professores da Química Orgânica foi fundamental. E o programa, portanto, sempre foi muito, se preocupou muito com publicações, e essas publicações, não somente no Brasil, mas sobretudo, eu diria, no exterior. E uma outra coisa, se preocupou muito, se envolveu muito, principalmente os alunos e professores que anualmente se deslocavam do Ceará para ir para o sul, ou para o centro-oeste, ou norte, onde aconteciam, né, as reuniões anuais, não somente da FESB, mas da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a qual estamos, né, diretamente ligados, e também aos simpósios de plantas medicinais do Brasil, o simpósio de plantas medicinais do Brasil, que é um simpósio, sobretudo, importante nessa área de plantas medicinais e que ocorre a cada 2 anos. Esse ano, por exemplo, o 20º simpósio que ocorreu lá em São Paulo. Então, em todas essas ocasiões, o departamento e o programa se impunha em termos de quantidade e, sobretudo, de qualidade, né, dos trabalhos apresentados nessas reuniões internacionais pelos nossos alunos e professores orientadores. Tanto nos congressos, na reunião anual da FESB, quanto no simpósio de plantas medicinais, os dois aconteceram já em épocas, né, anteriores, aqui em Fortaleza, e tiveram à frente, em termos de organização, comitês, né, locais, onde a participação do departamento e do programa de pós-graduação foi muito forte. Então, isso é importante porque significa uma história e um marco em várias áreas de pesquisa e principalmente nessa área de plantas medicinais. No momento o departamento, eu acredito, se diversificou muito, né? Então várias outras linhas apareceram com interesses variados, dos professores que saíram, voltaram, né, com a defesa de outros temas, e tudo isso só serviu, evidentemente, para engrandecer, enriquecer os laboratórios e os trabalhos que saem de cada um desses laboratórios, orientado pelos vários professores participantes no momento do curso de pós-graduação em farmacologia, do qual, com muito orgulho, eu pertenço ainda e que está com a nota 6, portanto, da CAPES, significando que esse é um curso que está classificado dentre os melhores do país. Então, isso é muito importante para nós, aqui do Nordeste, que batalhamos com dificuldade, mais dificuldade do que, evidentemente, o pessoal do Sudeste e mesmo do Sul. Então, eu diria que o departamento, no momento, está rico de jovens e talentosos pesquisadores que, com certeza, estão tomando o lugar e a frente e levando o departamento adiante com muita garra, muita disposição, muito comprometimento e, sobretudo, com muita competência científica, que é o marco maior e o desejo maior de todos nós.